Cada um de nós pode começar o dia com uma oração. Amém? Agora você não pode? Você pode. Antes de sair da cama, você deve estar falando com Deus. Você não sabe, nesta vida tão incerta, se voltará ou não a usar a sua cama de novo. Ele quer que a oração seja uma prioridade em sua vida. Mensagem de hoje: a prioridade da oração. Quantas vezes você ora? Sobre o que você ora? Você tem confiança de que, quando você orar e falar com Deus, Ele vai responder à sua oração? O que é que motiva você, acima de tudo, a orar? Provavelmente não os bons tempos, mas o medo, a dor, o sofrimento, a mágoa. Então, deixe-me lhe fazer uma pergunta. O que você acha que mais o impede de orar? Você quer orar e você começa a orar e então você pensa, bem, tenho orado tantas vezes e ele não respondeu à minha oração. Então, às vezes, nós apenas duvidamos de sua palavra. Mas você sabe qual é uma das maiores razões por que as pessoas não oram? É simplesmente chamada de sim e não. Quando você não tem o Espírito Santo em sua vida, quando ele não é permanente em sua vida, você não é muito propenso a querer entrar na comunhão de um Deus Santo e falar com ele acerca de você, a menos que você esteja disposto e pronto a se humilhar e se acertar com Deus. Porque quando oramos, estamos falando com um Deus Santo e conversando com um Deus Santo na presença dele. Essas duas coisas, a humildade e o acerto, simplesmente não se encaixam. Orar é a coisa mais importante que fazemos. Conversar com Deus, o soberano do universo, que tem todo o poder e todo o conhecimento, que sabe o que você pensa e o que você sente e o que você vai fazer antes de fazê-lo. Mas você não pode vir ao Pai tendo evitado o Senhor Jesus Cristo. Se você nunca confiou nele como seu Salvador, você pode esquecer a oração até que confie nele como seu Salvador. Você pode ter algo de Deus em sua vida, mas à parte dele, você nunca vai chegar ao único e verdadeiro Deus eterno. Ele ouvirá você se você estiver disposto a confiar nele como o seu Salvador pessoal e pedir-lhe que perdoe os seus pecados. Então ele o ouvirá. A oração é o evento mais importante em nossa vida. Um dos versículos mais curtos da Bíblia e muito claro está em 1 aos Tessalonicenses 5, versículo 17. Se você puder localizá-lo por um momento, eu gostaria de lê-lo. E também outros textos do mesmo capítulo, apenas como uma introdução ao nosso tema. O apóstolo Paulo está escrevendo aos cristãos de Tessalônica. Os dias em que ele escreve suas cartas era o tempo do Império de Roma. Nós achamos que as coisas estão ruins por aqui, em nosso país agora, mas o que temos não é nada comparado com o tipo de vida que os cristãos do passado tinham de viver. Eles sabiam o que tinham de enfrentar, como a dominação e o poder e as ameaças e a ruína e o sofrimento e as atrocidades. Ouça o que diz Paulo a partir do versículo 16 de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5. Ele diz: alegrem-se sempre, orem continuamente. O que significa isso? Estou voltando a ele. Então ele diz a seguir: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deixe-me esclarecer uma coisa. Ele disse, em todas as circunstâncias. Em meio ao sofrimento, nas circunstâncias e situações difíceis, eu não tenho que dar graças por tudo que me fere, me traz dor e sofrimento, mas no meio dessas coisas, devo dar-lhe graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito, não tratem com desprezo as profecias,
Quando você ouvir a verdade, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que os chamou. Que tremendo texto da Escritura. Mas o que eu quero mesmo é que você perceba isso. Orem continuamente. O que o apóstolo quer dizer com isso? Assim, o título dessa mensagem é A Prioridade da Oração. Agora, a prioridade indica uma posição de alguma importância, isto é, todos nós temos prioridades em nossa vida. Uma pessoa sem prioridades não vai ter grande significado na vida. E a prioridade em nossa vida deve ser a oração. É o que está escrito. Orem continuamente. Vou explicar isso em apenas um momento. Não é algo que você adiciona à sua rotina. Você tem 24 horas no dia e vai gastar 5 minutos conversando com Deus em sua vida diária. Importante? É algo muito mais do que isso. Trata-se de falar com o Pai Celestial. Assim, quando pensamos na prioridade da oração, a própria palavra tem que significar a posição prioritária de importância. Não é uma posição de indiferença em nossa vida. Trata-se de frequência. Então, o que significa orar continuamente? Não significa você sair por aí resmungando o tempo todo. Jesus me ajude, Jesus me ajude, Jesus, Deus abençoe este. Não. Isso não é orar continuamente. Orar continuamente significa a busca constante e recorrente de alguma coisa especial, sem nunca desanimar. Por exemplo, você acorda de manhã e pede ao Senhor que lhe dê direção, que o ajude e o fortaleça e lhe dê sabedoria. E você vai cuidar da sua família, preparar o café da manhã, ou o que quer que seja. Você está aprontando seus filhos para a escola. Senhor, eu oro para que tu os protejas hoje. Você entra em seu automóvel e agradece a ele por uma viagem segura até o seu local de trabalho. Se você tem um problema com algum colega de trabalho, você pede a Deus que o ajude a conversar com o colega. Então, é recorrente, mas é continuamente recorrente. Quantas vezes você e eu precisamos pedir a Deus que nos dê direção e nos ajude, nos fortaleça, nos oriente e nos dê algo que precisamos? É isso que Paulo quer dizer quando afirma: orem continuamente. É um estilo de vida. Vamos para a cama à noite orando. Acordamos orando. Todos nós oramos durante o dia acerca das diferentes coisas que nos preocupam. Então, o que eu gostaria de fazer é a distinção entre a verdadeira e a falsa oração. Porque há uma diferença. Deus não responde às orações falsas. Quando eu penso nisso, penso simplesmente nisso. Deus não responde à oração de pessoas que rejeitaram o filho dele. Acho que Jesus disse algo sobre isso. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso vale tanto para ir para o céu como para ir a Deus em oração. Assim, é a verdadeira oração. Ela envolve o meu coração, não apenas a minha boca e meus sentimentos, o meu coração. Qual é o meu relacionamento com Deus? Eu penso nisso também. A maioria das pessoas que oram um monólogo com Deus. Deus, aqui está a minha necessidade. E vão monologando sobre e sobre, falando com Deus. Se caminharem fora dos planos de Deus, este nunca os ouvirá. Sabe por quê? Eles não esperam que Deus responda, porque está enfraquecida a sua expectativa de que um Deus santo os vai ouvir e responder. Trata-se de uma oração falsa. Não é uma oração verdadeira. Uma oração falsa é aquela em que a pessoa fala com Deus baseada no que ela pensa que merece e acha que Deus deve pensar dela. A verdadeira oração é baseada no princípio de que não somos aceitos com base em nossa boa conduta. Somos aceitos com base na misericórdia divina. Somos aceitos com base na incrível verdade da sua palavra e não no que vou de fazer. Assim, a maioria das pessoas ora falsamente. É um monólogo. É tudo sobre eles. A verdadeira oração é um diálogo genuíno.
A maioria de vocês está ou esteve casado ou vai casar. Como você constrói um relacionamento com outra pessoa? Você fala com ela e ela o ouve. Ela fala com você e você a ouve. Você fala com os outros quando eles sofrem. Você ri com eles quando eles riem. Você os ouve quando eles necessitam de algo. Quando você se dá aos outros, em outras palavras, você constrói um relacionamento de falar e ouvir. Não há relacionamento se não há o falar e o ouvir nos dois sentidos. Você nunca terá um relacionamento com alguém se apenas você fala ou se apenas ouve. Assim, construímos relacionamento mediante o diálogo. A intimidade é de coração para coração. Intimidade é de mente para mente. Vocês devem entender isso, talvez mais as mulheres do que os homens. Mas, de qualquer maneira, o tipo de relacionamento que Deus quer ter conosco é de mão dupla. Você fala e ele ouve. Ele fala e você ouve. A questão é esta. Você fala com ele e o ouve. Ele não quer você apenas falando com ele. Ele quer que você o escute também. Ele quer dar-lhe uma direção clara. Ele quer responder à sua oração. Ele quer prover o que você precisa. Mas se você não o ouve, é como se você não orasse. Senhor, eu preciso disso, em nome de Jesus. Essa não é a maneira como ele opera. O que você está dizendo a Deus é mais ou menos o seguinte: eu estou te pedindo isso, mas eu mesmo vou obtê-lo. Ou, tu podes cuidar disso para mim, fico-te muito agradecido. Isso não é oração e não é dessa maneira que Deus quer operar. Então, eu lhe pergunto, você sabe quantas vezes você ora? É específico? É um monólogo ou é um diálogo? Paulo escreveu aos Romanos, escute isso, que devemos dedicar-nos à oração. Ele diz em Colossenses, capítulo 4, que precisamos dedicar-nos à oração. O que a oração significa para nós dedicarmos a ela? Trata-se de um imperativo tenso, de um comando. Dedicar-se à oração significa reservar tempo para Deus. Significa seriedade da sua parte, fazer da oração uma prioridade em sua vida. Dedique-se à oração, dê-lhe tempo ininterrupto. Pense claramente no que você está falando com Deus. Seja sério nesse assunto. A oração não é algo que você adiciona. Para a maioria das pessoas, a oração é apenas uma adição. É um acréscimo à sua rotina de fazer as coisas. Fazer uma oração antes de dormir, uma prece rápida. Não, você tem que dar-lhe tempo. Você tem que ter um relacionamento com ele. Eu digo que quando você se dedica à oração, você se separa para ele e separa tempo para isso. Priorizar a oração significa valorizá-la, colocá-la em primeiro lugar. Cada um de nós pode começar o dia com uma oração. Amém? Você pode. Agora você diz que não pode, mas você pode. Antes de sair da cama, você deve estar falando com Deus. Você não sabe se voltará a se deitar nela de novo ou não. A vida é incerta. Deus é tão certo. Ele quer que a oração seja prioridade em sua vida. Essa é a minha oração, que você faça a coisa mais importante que você poderia fazer em sua vida todos os dias. Dar a Deus o tempo que Ele merece. Fazer o quê? Você se coloca numa posição de ser abençoado do jeito que Ele quer abençoá-lo. Deixa que Ele faça tudo o que Ele deseja fazer em sua vida. Você continua a receber dEle a mesma coisa que você está pedindo, mas da maneira que Ele quer fazê-lo. Então, você tem que se fazer a pergunta: eu o amo o suficiente? Eu me preocupo o suficiente? Eu acredito no que ele quer fazer em minha vida? Agora, gostaria de dar a você uma lista de coisas para pensar. Faço isso porque sei que a nossa oração é a atividade mais rentável. A oração é o método pelo qual Deus atende às nossas necessidades.
mas Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Como Ele nos consola em tempos de provação e sofrimentos? Através da oração. A oração é um momento reconfortante. Ela nos assegura da presença de um Deus que está disposto a nos ajudar. A oração é um canal através do qual construímos um relacionamento íntimo com Deus, como acabamos de falar. Quando você permanece tranquilo ouvindo a Ele, você está construindo intimidade. Sentimos seu amor. É como se Ele colocasse os braços em torno de nós, nos abraçasse. A oração nos fortalece na hora da provação. Você está sendo tentado por algo ou por alguém, ou está diante de alguma oportunidade, você diz a Deus: a Bíblia diz que nenhuma tentação comum aos homens pode me atingir sem que tu o permitas. Então você ora: fortalece-me, Senhor. Ele irá responder a esta oração. Então, é claro, pense nisso, se confessarmos os nossos pecados ao Deus Todo-Poderoso, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Isso significa que tenho o direito de ser perdoado porque Ele morreu na cruz e nossa dívida foi paga. Ele é fiel para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Esta é uma promessa de Deus para nós. Todos nós podemos orar e pedir-lhe que nos perdoe, não com base no que nós merecemos, mas porque Ele promete que vai nos perdoar. Da mesma forma, a oração é nossa fonte de orientação para a direção. Por exemplo, nós temos de tomar decisões, e Ele diz que vai nos guiar com os seus olhos. Assim, se quer a orientação de Deus, preciso gastar tempo em oração e escutá-lo. Senhor, o que desejas que eu faça? Muitas vezes poderíamos estar indo na direção errada. Observe cuidadosamente isso agora. Se você está orando e de repente, você pensa, bem, isso é o que eu acho que eu deveria fazer, e você de repente se sente paralisado. É o que eu chamo um pouco paralisado em seu coração. Agora, se você sabe o que quero dizer, você vai orar. Se você não sabe o que eu quero dizer, você não vai orar. Todos nós, às vezes, temos esse tipo de paralisia. Você pode até achar que deveria fazer aquela coisa, mas algo bem lá no fundo, que é o Espírito de Deus, está dizendo não. Quando você não ouve a voz de Deus, é como se dissesse a Ele: não estou interessado em tua opinião. Eu te pedi, mas não concordas comigo no que pretendo fazer, então vou fazê-lo de qualquer maneira. As pessoas tomam decisões trágicas por abafarem a voz de Deus. Se você pensar nisso, verá que toda a sua vida é dependente dele. Todas essas coisas que temos dito acerca do que Deus tem feito por nós, somos todos dependentes dele. Qualquer um de nós poderia morrer no momento seguinte com um ataque cardíaco. Somos dependentes dele para cada coisa. A oração deveria ser não uma aderência, mas um acréscimo, mas uma parte importante da nossa vida. Acho que, por exemplo, precisamos de Deus para nos ajudar a compreender a sua palavra. Acho que poderia dizer que nunca abri este livro para ler uma escritura que eu não tivesse dito. Agora, Senhor, fala ao meu coração. Eu não estou pedindo que me des uma palavra destinada a alguém. Eu quero que tu me fales acerca de mim mesmo. Se há algo que desejas fazer na minha vida, me fales. Sei que numa pregação tu falas para todos, mas meu desejo é que tu comeces comigo. Há algo na minha vida que desejas limpar ou algum senso de direção errada? Tenho de ser honesto sobre essas coisas, Senhor, porque desejo que fales ao meu coração acerca de tua palavra. O que estás me dizendo? A oração é um escudo contra a ansiedade e a preocupação. Todos nós estamos sujeitos a pensar em algo que nos preocupe. Você sabe por que ela é como um escudo?
no meio da nossa dor, ou do nosso desespero, ou do nosso medo. Deus nos lembra que Ele é um Deus de graça, que Ele tem tudo sob controle e, de alguma forma, Ele vai resolver tudo, não importa o que acontece. Todos nós passamos por essas coisas e todos nós precisamos do escudo da oração. Por meio da oração, recebemos coragem e confiança quando estamos enfrentando desafios. Acho que perdi a conta de quantos desafios já enfrentei na minha vida. Mas se eu fosse contá-los um a um, sabe o que me recordo? Diante de cada desafio, eu nunca me levantei dos joelhos sem que Deus me tranquilizasse. De alguma forma, de algum modo, Ele trabalhou naquela dificuldade. Eu já passei por alguns momentos difíceis, mas Ele sempre esteve lá. Ele sempre esteve lá para me proteger, para que eu não fosse quebrado e esmagado pelo tremendo peso dos encargos. Ele estava lá como um escudo, porque ele vai controlar o que você tem que enfrentar. Ele controla o peso do fardo, ele controla a altura da carga, ele controla a fonte da carga. E para os filhos dele, ele limita o peso das cargas, sejam elas quais forem. Então, por exemplo, quando você e eu precisamos de cura emocional ou física, qual é a primeira coisa que devemos fazer? Devemos orar. Senhor, eu não sei do que se trata, mas eu preciso de orientação e direção. Às vezes podemos ter, a princípio, más notícias, mas as boas notícias virão. Eu me lembro de que, quando caí, eu me lembro da primeira coisa que saiu da minha boca: Deus, o que estás fazendo? Esse é um bom exemplo de orar sem cessar. Minha oração foi simplesmente recorrente: Deus, o que estás fazendo? Eu sempre pensei no que sentia. É onde eu estava, deitado no chão, impotente. E, o que estás fazendo? Porque eu sabia que eu não poderia cair a menos que ele permitisse. E eu gosto disso? Não. Não gostava e não gosto de nada disso. Mas e daí? Eu sabia que ele estava no controle. Eu sabia que ele ia me conduzir através da prova. Eu sabia que ele ia ser fiel, não importa o que acontecesse. Esse é o tipo de Deus que servimos. Você será muito tolo se tentar viver neste mundo ignorando o único Deus verdadeiro, o único Deus que pode ajudá-lo. Pense nisso. Você não pode enfrentar nenhuma situação que ele não conheça tudo. Ele sabe tudo sobre você antes, durante e depois, porque ele lhe ama. Ele é um Deus disposto a ajudá-lo se você estiver disposto a clamar a ele por direção. Ele é um Deus que lhe dará a energia. Veja isso, a energia, a força e todo o poder acerca de tudo para ajudá-lo a enfrentar situações e circunstâncias. É isso o que o Espírito Santo faz. Aquele que está dentro de você vai capacitá-lo, fortalecê-lo e guiar-lhe os passos através de tudo que você está enfrentando na vida. Então, a última coisa que eu gostaria de dizer é que você deveria pensar nisso. Porque você é um filho de Deus e porque Ele é o Deus de todo este universo e controla e governa sobre todas as coisas. Você, como seguidor de Jesus Cristo, você tem o privilégio, você tem a oportunidade, tem o poder de orar para tocar qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, porque pertence a este triângulo sagrado. Aqui está você. Aqui está a pessoa que ora e aqui está Deus. Você fala com Deus, Deus o vê. O que ele faz? Ele responde a sua oração. Você começa a abençoar. Apenas um seguidor de Jesus tem o poder de tocar qualquer um em qualquer lugar do mundo com a graça de Deus. Agora você pode me dizer por que a oração não deve ser uma prioridade? Ela deve ser uma prioridade em nossa vida. Agora, meu amigo, ouça atentamente. Você pode ter tudo no mundo, tudo que alguém poderia querer, mas se não tem Cristo, você está perdido. Ele é a pessoa mais importante em sua vida. Por outro lado, se você é um crente em Jesus e não tem uma forte vida de oração, você está perdendo o que Deus tem para você.
Ele tem o melhor para a sua vida se você permitir que Ele o use, mas isso requer tempo com Ele. Você que está ouvindo esta mensagem deseja desenvolver um novo relacionamento com Deus? Você vai pedir perdão a Ele por não ser um crente de oração? Faltam na sua vida oportunidades e outras bênçãos maravilhosas que Deus tem reservado para você porque você não tem orado. E você vai pedir a Deus para perdoá-lo por isso? Diga a Ele que a partir de hoje, quem sabe começando hoje à noite, a sua vida vai mudar. Ore a Ele: Senhor, ensina-me a orar. Eu me humilho diante de Ti, Senhor. Eu quero guardar a Tua palavra e quero que Tu me guies a ler o que preciso ler e fale ao meu coração. E, Pai, ensina-me a orar e a me tornar um vaso valioso no Teu reino. Posso lhe garantir uma coisa: Ele vai responder à oração. Pai, como somos gratos por teres sido tão paciente conosco, tão disposto a nos ensinar, disposto a nos agraciar com tantas bênçãos, disposto a dialogar com a gente, a falar conosco e disposto a nos ouvir. Oro para que o Teu Espírito cele esta mensagem no coração de cada pessoa que a ouve hoje, que a ouvirá amanhã, aqui e em todo o mundo. Em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em ministérioemcontato.com. Ou se você deseja receber uma oração, ligue 0800 891 3597. Você toma decisões com base em se você vai ser aceito ou rejeitado? Ou você responde aos apelos de Deus em sua vida de acordo com o que você sabe que Deus ensina em sua palavra? É preciso coragem para ser obediente a Deus. Dr. Charles Stanley compartilha sua jornada pessoal de viver pela fé. Fé corajosa, minha história de uma vida de obediência. Não há melhor maneira de viver a vida do que viver cada dia na presença de Deus. A Bíblia, Princípios de Vida, de Charles Stanley, traz a você quase 50 anos de ministério de ensino bíblico. Esta obra inclui apresentações de livros, explicações de passagens-chave da Bíblia, mapas históricos, respostas às perguntas, 30 princípios de vida do Dr. Stanley e muito mais. Melhore o seu tempo de silêncio com o Senhor, com a Bíblia Princípios de Vida. Também disponível em letras grandes em InTouch.org Store. Você valoriza a escolha de Deus o suficiente para esperar? Tocando o mundo com uma paixão por Deus e compaixão pelas pessoas. Em Contato com o Dr. Charles Stanley. É uma produção da InTouch Ministries, Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. Este programa só é possível pela graça de Deus e a fidelidade de nossos parceiros de ministério ao redor do mundo.